Vem aí, mais um campeão de audiência. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Itajubá. O Jornal das 11 está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio. Muito obrigada pela audiência. Nosso programa tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, da Unimed Itajubá e da loja de móveis Primavera, que fica perto do Posto Pirulito. Valdineide Souza na técnica do Jornal das 11, Maria Paula Feixas na reportagem. Na apresentação, Célia Renault. No programa de hoje estamos recebendo o locutor Heráclito Marcino. Ele e o cronista Wilber José Martins acabaram de lançar um CD sobre o Sermão da Montanha. Padre Ângelo Cortez, que trabalha na formação de seminaristas, é da comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração, também é nosso convidado de estúdio hoje. Está chegando a festa da comunidade e nós vamos saber todos os detalhes sobre isso. Participe do nosso programa ligando para nós no 3623-1333. Se preferir enviar um e-mail com perguntas para os nossos entrevistados, jornaldas11@gmail.com, 11 numeral. jornaldas11@gmail.com. Pode participar também pelo Facebook, no perfil Jornal das 11, _Rádio Itajubá, ou meu perfil pessoal, Célia Renault, para enviar suas perguntas para os nossos convidados de estúdio. Quem ligar hoje e deixar nome, telefone e o bairro onde mora, concorre a 2 ingressos para o Cineclube Itajubá. Telefone para o sorteio é o 3623-1333. A programação do Cineclube tem hoje às 6h30 da tarde o filme Os Crudes, Censura Livre. Às 8h30 da noite, o filme nacional Vai Que Dá Certo. E às 10 horas da noite, um filme de terror, censura de 14 anos, chamado Mama. Então, para concorrer a 2 ingressos do Cineclube Itajubá, é só ligar 3623-1333. Se você ainda não conhece o cinema de Itajubá, é uma boa oportunidade. O Jornal das 11 está no ar. Muito obrigada pela audiência. Começo agradecendo a presença dos meus convidados. Padre Benedito Ângelo Cortez, muito obrigada pela presença, padre. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, eu que agradeço. Heráclito Marcino, obrigada também, tudo bem? Bom dia, Célia, bom dia a todo o pessoal que está ligado conosco aqui na Rádio Itajubá. Muito obrigado também pelo convite. Heráclito, quantos anos de rádio? Será que tem alguém que já não ouviu o seu vozeirão aqui em Itajubá, Heráclito? Desde 1969, 44 anos, exatamente no dia 1º de abril, o dia da mentira. É mesmo, mas não foi mentira não, né? Porque não foi mentira, exatamente. Esse tempo todo no ar, Heráclito, fazendo programa. Não, em rádio hoje, a última passagem pelo rádio foi aqui na Rádio Itajubá, um arrendo que foi feito aqui pela rádio, eu gerenciei a emissora por 2 anos, 2005 e 2006. De lá para cá, eu continuo em atividade só em gravações, em rádio, não. E como é que você consegue ficar longe do estúdio, Heráclito? Eu estou aqui de volta depois de alguns anos fora do ar. Eu falei, como é que eu consegui ficar tanto tempo fora? Não, mas eu não fico, porque eu tenho o meu estúdio, né? Então, como a gente diz, eu mato meu ego lá. Eu não fico longe do microfone, né? Quer dizer, 44 anos, agora em rádio até 2006. Eu fiquei por 22 anos na universitária. Comecei em 1978 e fazia a Rádio Itajubá. Tal. Depois, mesmo na universitária, trabalhava à noite, aqui na Rádio Itajubá na parte da manhã. Depois eu parei aqui na Rádio Itajubá, fui para Pouso Alegre, na Rádio Difusora, uma emissora nova que hoje é da Igreja Católica. Na ocasião não era. Eu fazia Pouso Alegre durante o dia e a EFEI à noite, né? Na EFEI eu fui até 1999, exatamente final de setembro de 99. Em 2005 voltei aqui para a Rádio Itajubá, como eu já disse, 2006 a gente parou e estamos aí, continuo no trabalho fazendo gravações ainda para as emissoras, para firmas, para os carros de som, os veículos aí, né, propaganda volante. E a então gente que você está com o pezinho lá, junto, né? Está com o pezinho sempre... lá ainda. Padre Cortez, o senhor ouve rádio?
Sim, eu ouço. É? Acompanho. Ouve música, notícia, o que o senhor ouve? Sim, músicas, notícias. Nem sempre a gente tem a oportunidade de acompanhar uma programação direta, corrente, né? Mas sempre que a gente pode, principalmente quando a gente está, às vezes, ao volante, né? Dirigindo, a gente está acompanhando, né? O rádio é um companheirão, né, É um pai? companheiro. É um companheiro muito bom. Eu vejo isso aqui. Tem ouvinte nosso que liga todos os dias para participar, seja que assunto for. Sei. Participa, tem vontade de interagir, acompanha diariamente. Eu acho isso um barato, porque realmente a gente chega lá na casa da pessoa, né? Acho que é o meio mais eficaz e rápido da gente chegar na casa da pessoa. E a igreja usa bastante isso, né, padre? Com programação, às vezes emissoras mesmo católicas, porque daí chega direto lá na Aqui população. mesmo na né? Ratajubá tem uma missa que é Tem. transmitida toda manhã. Tem, transmitido, é. sim. É. E falar em se estou em não, mas me parece que aqui na Ratajubá está acontecendo um programa que eu gravei em 2007. Um programa assim que a gente escolhe um artista, né, e fala sobre a vida dele. Me parece que estão reprisando no momento. É, sim, de Que eu tenho antigos, encontrado- artistas antigos, né? Eu tenho encontrado aí na cidade pessoa, eu até achei meio estranho. Nossa, mas tá bom aquele programa e tal, né? E depois que eu vim a saber que estão reprisando aqui. Padre ia falar. Então, a igreja utiliza, sim, é um meio muito importante, meio de comunicação hoje fundamental, né? Você chegar à casa das pessoas, o rádio é um companheiro, é um amigo, né? Todas as horas. Ele não atrapalha outras atividades, Não né, atrapalha, Padre? a O senhor pessoa pode tá estar fazendo trabalhando, alguma coisa e tá ouvindo ouvindo. ali atento, né? Está ouvindo, está O acompanhando. senhor já fez programa de rádio, já participou de programa Já- pela igreja, padre? Já participei, né? De fazer programa diretamente, não. Mas já participei de entrevistas, de alguma participação especial, às vezes em algum momento ou outro, né? E celebrações, né? Muitas de nossas celebrações, às vezes, são transmitidas, né? Via rádio, né? Uhum. Então, hoje, trabalhei em São Paulo, inclusive, às vezes participava em algum programa ou outro lá, e alguma celebração que era transmitida, né? Sim. Aqui na nossa região, acho que a Igreja Católica só tem emissoras em Paraisópolis e Pouso Alegre. Pouso Alegre, é. Aqui em Itajubá não temos, né? E, então participamos, né, das oportunidades que temos, né? Eu vejo mesmo que o que a gente fala aqui no estúdio repercute diretamente, o retorno que a gente tem é imediato. Então, por isso a responsabilidade do que a gente fala aqui, né? Quando eu comecei, me ensinaram o seguinte: olha, respeita esse negócio que chama microfone, porque você não sabe quantas e nem que tipo de pessoas estão te ouvindo. Né? Sim, é uma responsabilidade falar diretamente para a pessoa que está em casa. A gente fala uma bobagem aqui ou cultiva algum tipo de preconceito, sei lá, qualquer coisa que seja nociva, né? É ruim, porque Hoje a o gente tem rádio é acesso muito mais à vontade, mas na época que eu comecei há 44 anos atrás, era um negócio assim, muito sério, sabe? Então a gente, até estilo de voz, né? A gente Sim. ainda tem, era um negócio assim muito, porque hoje, geralmente, acabou-se, né? Já acabou aquela época dos grandes locutores, tal. Antigamente você ligava o rádio não pelas músicas, mas por quem apresentava. Hoje não, hoje o pessoal vai e vem, tal, é igual a música mesmo, e você nem sabe. Padre Cortez, o que eu trouxe aqui hoje é falar sobre a festa da comunidade de Nossa Senhora do Sagrado Coração, mas eu vou falar sobre outros assuntos também, tá? Pois não, vamos conversar. Emendando essa Sim. coisa da comunicação, o tanto que é importante de uma comunicação direta com a população de forma geral. A internet hoje também é muito utilizada pela igreja. Tem padre que tem Facebook, que tem Twitter, que está em constante relacionamento com a população, né? O senhor já aderiu a isso ou ainda não? Em parte eu já me aderi, né? Em outras partes eu ainda preciso me desenvolver nesta tecnologia, né? Porque tudo isso é um processo, a cada dia uma novidade, né? Cada dia uma coisa nova. E, sem dúvida, os mais jovens chegam primeiro nessa corrida. Mas nós vamos chegando atrás, né? Estamos Sim. chegando. Agora a igreja... Mas até para atingir o jovem, né? Sem Esse dúvida. ano que é o ano da fé, da nós falamos, e de juventude, porque teremos um Aham. encontro Mundial, do Papa lá no Rio de Janeiro, né? Em julho. O senhor vai estar presente? Vou participar 2 dias, né, desse encontro internacional, né, uma Jornada Mundial da Juventude. Será um evento extraordinário, um encontro que ocorre periodicamente. Este ano nós temos a alegria e a graça de tê-lo aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, inclusive com a presença do Papa Francisco, né?
que está chegando aí. Está confirmada a presença dele, então? Está confirmada a presença dele. Porque a gente falava do Papa Bento XVI que viria, Isso, né? Daí ele saiu no meio do caminho aí. Ele agora é o Papa emérito pela saúde, pelos motivos de idade, né? Uhum. Mas o Papa Francisco assumiu essa tarefa e ele estará presente e as pessoas que estão envolvidas na preparação do evento já estão preparando para um público ainda maior. Primeiro, por ser um Papa que no continente latino-americano, né? É um Papa aqui da Argentina. E supõe que muitas caravanas da Argentina e de países vizinhos venham, porque é um encontro internacional. Estão confirmados, né, jovens do mundo inteiro, várias partes do mundo. Então, hoje está trabalhando com um público maior, né? Os organizadores, né, tanto civis quanto eclesiásticos que trabalham neste evento, supõem um público de um número muito grande de participantes. Milhões de jovens. Se fala de milhões de jovens, principalmente na missa de encerramento, né, que vai ser um evento. E segundo, pela simpatia do atual Papa, né? Ele chegou com um sorriso, com uma alegria e conquistando todo mundo. Ele chegou cativando todo mundo, né? E pelo estilo de um resgate da simplicidade, da humildade, né, do caminho do anúncio do Evangelho pela vida, né? Nós falamos do rádio, né? O rádio, eu acho que ele tem uma força de penetração muito grande. Um outro veículo de comunicação muito grande é a própria pessoa, né? Sim. O estilo de ser, né, de uma pessoa e de um grupo. Então, se nós aderimos a uma proposta de vida simples, a uma proposta de vida humilde, mais próxima possível ao Evangelho de Jesus, com certeza nós anunciaremos, nós atingiremos mais e mais pessoas, né? Uhum. O jeito de ser hoje convence, né? Então, assim como o rádio é um meio de comunicação extraordinário, nós percebemos que a pessoa que ocupa uma função como o Papa, por exemplo, bastou a maneira dele se apresentar, de sair lá no balcão, lá na sacada, né, da Basílica de São Pedro, já atingiu, né, através de rádio, de televisão, de internet, milhões de pessoas. E o jeito dele fez com que muitas pessoas, de novo, falassem, puxa, tem algo diferente, tem algo extraordinário. E isso está mobilizando muita gente. Eu acredito que ele vai dar uma sacudida grande na igreja. Que bacana, eu espero isso também. Com relação ao uso da rede social, eu estava perguntando se o senhor já aderiu, se tem perfil no Facebook e tal, porque é um meio muito rápido também de atingir a juventude, né? Sem dúvida. Eles já nascem no Facebook, não é? Bebê de fralda parece que já tem perfil no Facebook. E eu acho que eles têm a carência de informações saudáveis na internet, porque informação que não presta tem a rodo, né? É infinito. Uma coisa interessante, né? O Papa que nós chamamos agora emérito, né? Que já está bem idoso, 86 anos, o Bento XVI, ele fazia esse desafio, inclusive ele incentivava a igreja a entrar nesses novos meios de comunicação. E ele tinha uma afirmação que eu acho muito interessante. Ele falava, olha, a igreja chegou nos 5 continentes do mundo, falta um. E aí a gente ficava perguntando, mas qual seria esse continente? Então ele dizia assim, olha, falta o continente digital. É um verdadeiro mundo a ser desbravado. Né? Hoje a fronteira geográfica ela não é a mais difícil. Hoje você vai de um país ao outro em horas, porque a tecnologia de voos e assim por diante, né, é muito rápido. Os nossos primeiros padres que chegaram a Itajubá, os holandeses, né, em 1912, 13, 14, 15, aí, em 11 chegamos a Pouso Alegre. Para eles chegar 2, 3 meses de viagem por navio. Hoje, com 8 horas de viagem, você chega da Europa ao Brasil, num voo, 10 horas, né? Hoje a geografia não é mais o grande problema. Hoje existem outras fronteiras que precisam ser desbravadas. E o Papa Bento XVI então falava, é preciso entrar neste mundo, neste continente virtual, onde as pessoas realmente estão navegando. Sim, é verdade. E eu acho que é o grande desafio. Eu trabalho com a formação de jovens, com seminaristas. Heráclito já foi seminarista, né, Heráclito? Não, a minha vontade, quando me perguntavam, né, até comentei com você ontem, o que você vai ser quando crescer? Se eu não for padre, eu vou ser locutor de rádio. Se eu não for locutor de rádio, eu vou ser padre. Faltava uma semana para ir para o seminário, eu desisti. Aí, ó. Seminário de Santo Antônio Maria Claré, não sei se existe em Pouso Alegre. Então, o seminarista, né? Que prazer, que bom saber, né? E o padre tendo um pouco de locutor, o locutor tendo um pouco de sacerdócio aí no sangue, vale a pena, isso ajuda, né? O bem que o senhor faz aí para o povo de Deus.
Eu trabalho com seminaristas e eles têm, né? Eles têm esta muito mais Uma avançada curiosidade, padre, hoje, né? Hoje, como é que está assim a procura? Olha, Heráclito, há uma mudança de perfil de procura, mas graças a Deus não podemos reclamar, né? Eu acho que antigamente pessoas fazem comparações, às vezes elas são injustas, né? Mas o seminário antigamente tinha 50, 100 seminaristas. Muito bem. Nós vivíamos numa sociedade onde cada família tinha 7, 8, 10 filhos ou até mais. Nós vivíamos numa sociedade muito rural, então muitas pessoas não tinham condições de também colocar o filho na escola ou ter um estudo mais avançado. Colocava no seminário. Tinha tudo isso. Então você tinha, por exemplo, aqui no Instituto Padre Nicolau ou em Pirassununga, 100 seminaristas. A média era de que 5% chegasse ao destino. E hoje? Fosse sacerdócio. Hoje você tem, às vezes, 10 seminaristas. A média continua sendo 5, 6, 7%. Então, relativamente, hoje, para acolher um jovem no seminário, vou dar um exemplo. Você tem 40 jovens que querem ser sacerdotes, por exemplo. Você vai fazer um trabalho hoje de discernimento anterior de 2 anos, com a ajuda de profissionais da área, inclusive psicólogos e pessoas que têm conhecimento da área do comportamento humano e assim por diante. Você vai acolher, de repente, 5, 10. Mas a probabilidade de chegar à meta é maior. É claro que para um país de dimensões continentais como o nosso, com uma população aí que se diz católico tão grande, nós não temos o número ideal. Mas eu acredito que nós temos que repensar as estruturas, etc. Né? Mas está faltando padre em números gerais, poderia ter mais padres, sim. Hoje, o número que nós temos de pessoas que deveriam ser atendidas e atingidas, deveríamos ter um número maior de padres. O senhor acha que o celibato é um dos obstáculos para que esse número seja maior, padre, ou não? Olha, eu não sei, eu estou há 30 anos entre seminarista e padre, eu não vejo que seja este o problema que impede, não. Qual que é a desculpa, padre? Geralmente de um... Desculpa, sério, está entrando... Não, pois não, você é radialista também, sinta-se à vontade para ser entrevistador. Quando um seminarista chega num ponto e diz assim, olha, eu não vou me ordenar, não vou chegar, porque qual é o processo? Antes de se ordenar tem um tempo de estudo. Sim, tem um tempo de estudo e até ele se ordenar padre, me parece que tem antes ele passa a ser... Um tempo vivencial, onde é questionado. Mas quando ele chega no ponto e fala assim, olha, eu não vou me ordenar, qual que é a maior desculpa que tem hoje? Hoje nós temos, eu acredito, que uma grande dificuldade que não é relativa somente ao que vai ser padre, mas a todas as pessoas de um modo geral. Por isso que eu falei que o celibato talvez é colocado como vilão a culpa, mas não é esse o problema. Nós estamos numa sociedade que os sociólogos chamam de pós-moderna. Quer dizer, aquela sociedade da modernidade, da linha de produção, vamos pensar assim, onde se produzia as coisas em linha, as coisas estavam mais ou menos encaixadas, né? As pessoas procuravam o produto para comprar de acordo com a necessidade que tinham, né? Essa sociedade está ficando para trás. Nós estamos numa sociedade chamada pelos especialistas de pós-moderna. Essa sociedade pós-moderna, ela tem uma característica, segundo os especialistas, de uma sociedade líquida. O líquido se acomoda de acordo com a vasilha. Hoje as pessoas se acomodam de acordo com a realidade. O que leva as pessoas hoje ao consumo não é tanto a necessidade, mas a novidade. Vamos definir assim muito brevemente para a gente tentar colocar algumas características dessa sociedade. Não dá tempo de fazer um debate sobre isso e nem é o objetivo. Então hoje as coisas são tudo imediato e as coisas que aconteceram ontem, melhor dizendo, hoje já não tem muito sentido mais. É uma sociedade que preocupa muito com o momento presente. O passado não interessa muito. Você dificilmente vai ver num álbum de fotografia aquela fotografia de papai, mamãe, todos os filhos tirados lá em Aparecido do Norte, em outro lugar, tudo bonitinho, né? Hoje, o que é família hoje? Né? É um outro debate também. Mas quando eu falo, a estabilidade hoje das coisas, elas são muito questionáveis, né? Então, hoje uma pessoa está casada, amanhã a pessoa diz assim, eu não quero mais estar casada com esta pessoa, e não só o sacerdócio, mas o matrimônio e todos os momentos da vida entrou nesse processo de fluidez, né, de líquido. Parece que as coisas estão assim se amoldando de acordo com a realidade. As pessoas dizem assim, eu não me sinto bem mais assim.
Ela quer um outro estilo de vida. Então, o jovem de hoje, a família de hoje, o mundo de hoje está vivendo um pouco assim. A escola e todas as instituições estão perdendo um pouco aquela estabilidade que tinha. Então, o jovem que nos procura, como o jovem que procura o matrimônio, eles têm boa vontade, têm desejo, têm aquela meta, mas a sociedade hoje traz tanta novidade, tantas coisas diferentes, que de repente a pessoa, num determinado momento do processo, fala, olha, eu quero procurar uma outra coisa, o mundo mudou. E por outro lado, padre, já aconteceu também de vocês que estão ali administrando, chegar para um elemento e falar assim, olha, meu querido, vamos fazer o seguinte, você não vai servir. Ah, sim, isso faz parte do processo. Eu acho que você tem uma responsabilidade tremenda. Eu trabalho há 19 anos na formação sacerdotal. E se tem uma pessoa que você percebe que ela não tem uma aptidão clara, uma vocação clara, porque quando se trata de sacerdócio, e os papas do momento estão trabalhando muito isso, para a gente evitar problemas, nós precisamos de pessoas realmente vocacionadas. E a vocação tem aí uma dupla via. Primeiro, que nós acreditamos profundamente que é um dom de Deus, que Deus que chama. E se Deus que chama, realmente ele confia naquela pessoa. Mas nós também sabemos que depende da natureza, que depende da pessoa, essa resposta. E se a pessoa, por um motivo ou outro, não tem convicções claras, firmes, né, consistência, muitas vezes nós temos que ajudar este jovem num processo de discernimento. Dizer, meu irmão, talvez você seria um excelente profissional nesta área, naquela outra área, um excelente pai de família, né? Mas você poderia ser um excelente cristão, contribuir com a igreja, mas não seria, evidentemente, o caso para ser o sacerdote. O diaconato, eu não sei de jeito o que é, mas ele concilia as duas coisas? Ele pode, algumas práticas ele pode fazer? Sim, o diácono é um caminho. Tem duas vertentes aí do diaconato. Essa palavra que eu estava tentando procurar, porque antes de chegar a ser ordenado, ele passa a ser diácono, não é isso? No caso, se for ser padre, ele vai ser diácono. Então, como diácono, ele vai exercer esse ministério, né, em preparação ao sacerdócio. É o diaconato transitório, onde a pessoa, por um tempo, vai exercer esse ministério na igreja. Né? Não existe o diaconato permanente? Existe o diaconato permanente. O diaconato permanente, em algumas dioceses, ele está instituído, mas ele é uma prática na igreja, é uma dimensão do sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus, né? O diaconato, o sacerdócio e, no caso, o bispo, né? O último grau do sacramento da ordem, a plenitude do sacramento da ordem. O diaconato, no caso nosso, como eu sou padre, eu fui diácono. Então, por um tempo, né, 6 meses ou 1 ano, a pessoa vai exercer um trabalho na igreja. Ele pode celebrar o sacramento do batismo, ele pode assistir o casamento, né, o sacramento do matrimônio. Muitas pessoas, fazendo um parênteses aqui, pensam que é o padre ou o diácono que faz o matrimônio. Quem celebra o matrimônio é o noivo e a noiva. Eles são, né, os sujeitos do sacramento do matrimônio. O padre ou o diácono, ou até um leigo, sim, alguma diocese é designada para isso, ele assiste, ele é assistente eclesiástico, testemunha da igreja, para aquela celebração. Então, o diácono ele pode também exercer essa função de assistir pela igreja o sacramento do matrimônio. E ele pode se casar, Padre Cortez? Tem diáconos que são casados, né? Esses diáconos, eles exercem este ministério. Se a igreja escolhe, ele entra na escola diaconal, depois dessa escolha, ele vai fazer uma preparação, uma pessoa idônea. Aqui na região de Itajubá, mais precisamente na paróquia de São José, temos o diácono Adalberto, que ele morava, embora ele é filho de Pouso Alegre, mas cresceu aqui em Itajubá, e chefe da Receita Federal, trabalha na Receita Federal aqui de Itajubá, não sei qual a função exata dele. Ele estava na diocese de Taubaté, no Vale do Paraíba, e lá tem o diaconato permanente. E lá ele ficou, quando ele veio para morar para cá, trabalhar na Receita Federal aqui em Itajubá, ele então teve a permissão do bispo de Pouso Alegre. Ele atua na paróquia São José, diácono permanente, um senhor casado, um homem extraordinário, uma pessoa exemplar, né? E exerce o diaconato. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo agora, retoma a nossa entrevista daqui a pouquinho. Vamos falar ainda hoje sobre a festa da comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração e sobre o lançamento do CD, o Heráclito está aqui para falar sobre isso, que é o CD Sermão da Montanha. O Marcelo, do bairro da Varginha, antes de fazer o intervalo, está cumprimentando o Padre Cortez, disse que deseja um ótimo programa para nós, ele já trabalhou com o senhor. Obrigado, Marcelo.
Bem, a gente volta já já, lembrando que você pode ligar para 3623-1333 e ganhar 2 ingressos para o cinema de Itajubá. Até já. Itajubá AM. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$ 230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068. 3623-5068 ou acesse www.livreofício.com. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Estamos de volta com o Jornal das 11, hoje sorteando ingresso para o Cine Clube Itajubá. A programação do Cine Clube hoje tem às 6h30 da tarde o filme Os Crudes, censura livre. 8h30 da noite, um filme nacional, censura 12 anos, cujo título é Vai Que Dá Certo. E às 22 horas, filme de terror. Censura 14 anos, o título Mama. Nossa, assistir um filme de terror 10 horas da noite vai sair à meia-noite, exatamente. Né? Vai sair à meia-noite, não é qualquer um que topa. Só ligar para 3623-1333, deixa o seu nome, seu telefone, o bairro onde você mora e você pode ganhar 2 ingressos, né, para ir acompanhado ao cinema hoje à noite. Se você não conhece, vale a pena conhecer o cinema de Itajubá. Equipamentos do antigo Cine Presidente, numa sala muito bacana, que está muito bem equipada, super simpática, vale a pena. Eu convido você a participar desse sorteio, se você quiser conhecer o cinema de Itajubá. Nossos entrevistados hoje são o padre Ângelo Cortez e Heráclito Marcino, radialista. Agora eu queria falar sobre o trabalho do Heráclito, e quero que o senhor participe também, padre, porque tem tudo a ver. Na verdade, o Heráclito acabou de lançar um CD cujo roteiro, vamos chamar assim, a crônica feita sobre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, foi escrita pelo radialista Wilber, né, José Martins. Aliás, eu quero dar um puxão de orelha no Wilber, que me jogou nesse fogo aqui, principalmente pé do padre, né? Porque o negócio é o seguinte... Eu vou cobrar de você, quais são as bem-aventuranças, quero saber se você decorou, Heráclito. Viu, padre? Tá vendo? Lição de casa, a catequese aqui, né? Não, eu vou falar para ela a historinha que eu contei para ela ontem de ciências, né? Bom, o negócio é o seguinte, o Wilber, quando a gente atuava aqui na Rádio Itajubá, nós tivemos um programa aos domingos, era um programa de entrevistas e tal, e o Wilber, todo domingo, ele me mandava uma crônica que a gente lia no final do programa. E foi muito tempo assim, também na Revista da Manhã e tal. E depois, nós fizemos aí uma coletânea, né, dessas crônicas. E esses dias o Wilber me chamou até a casa dele e disse: olha, Heráclito, eu tenho aqui uma adaptação do Sermão da Montanha, em 8 degraus. São 8 as bem-aventuranças, padre?
São 8? De acordo com... tem as bem-aventuranças, Evangelho de Mateus, né? E temos as bem-aventuranças, né? Aí o Sermão da Montanha, né? No caso é de Mateus, baseado no Evangelho de Mateus. E nós temos os da planície, né? Chamados assim de Lucas, né? Mas não vamos fazer a comparação aqui, deixar o Heráclito falar. Assim. Ele fez essa adaptação, padre e Célia, atualizando, porque Jesus é uma coisa atual. É um homem muito atual. Uhum. Mas as palavras, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir alguma coisa, principalmente o degrau 8, faz uma comparação muito grande hoje em relação à política que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil. Que é uma política assim que não tem aquela... Infelizmente, isso aqui a gente está generalizando. O senhor sabe que em toda caixa de tomate podre tem sempre os bons. Aliás, generalizar devia ser um pecado capital. Não, mas ele faz assim, uma comparação em alguns trechos da política hoje aqui no Brasil. Né? O que Jesus pregou e o que está acontecendo. Sim. Então é uma coisa assim, bastante atual. Apesar da capa do disco, ela estampar aí uma ilustração, né, do Sermão da Montanha e tal, mas é uma narrativa bem atual. E encerra com uma crônica que tem o título de Ouro de Tolo, que fala da mente de um rapaz que nasceu com uma cabeça enorme e um belo dia, ele, por ter a cabeça muito grande, ele batia nos móveis e tal, e um belo dia ele cai de uma escada na casa dele e ao invés de sair sangue da cabeça, saiu ouro. Aí os pais, por ver que ele tinha um cérebro de ouro, seguraram o rapaz em casa até os 18 anos, não deixavam ele sair, tal, com medo dele de roubarem, né? E quando ele com 18 anos, os pais exporam para ele, olha, seu cérebro assim assado, de ouro, tal. E ele então quis sair de casa. E os pais pediram para que ele desse pelo menos um pouquinho do ouro do cérebro dele. Ele deixou um pouquinho para os pais, tal, saiu para a vida e começou a gastar o cérebro em noitadas, tal. Depois ele casou, a mulher também era assim, muito gastadeira, e ele foi tirando o ouro do cérebro, ele vivia com aquilo, até que ele ficou praticamente sem ouro nenhum. E aí a gente encerra com uma outra crônica, que é emendada nessa Ouro de Tolo, que fala tudo que a gente falou em relação aí aos 8 degraus do Sermão da Montanha. Uma adaptação, acho que muito bonita do Wilber, que deveria estar aqui, né, Wilber? Ele deve estar nos ouvindo, né? Está nos ouvindo. Recebo o puxão de orelha do Heráclito. Do cano que estourou é muito esfarrapado, hein? O Wilber me contou que já fez roteiro de radionovela, né? Eu acho isso bacana. O Wilber, ele é um radialista e tanto, Pois eu queria ter tido o prazer de entrevistá-lo, infelizmente, um problema de encanamento impediu que ele tivesse aqui. O Heráclito, Leandro José Braga Sene está falando pelo Facebook aqui. Bom dia, parabéns pelo programa de hoje. Dê um abraço ao meu irmão Heráclito, grande profissional e mestre. A gente está precisando, viu, Leandro? Chegar aí no seu... Tem um sítio que é uma beleza, viu, Sério? Ô, Leandro, vou convidar a Séria para ir com a gente lá, hein? De vez em quando a gente assa uma carninha que é uma delícia. Tá certo. Bem, o Wilber está vendendo esse CD que tem as crônicas, não sei se eu posso chamar de crônicas, mas baseadas no Sermão da Montanha. Está vendendo? Está à venda isso? A gente vai colocar à venda aqueles que... nós vamos fazer assim por encomenda, sabe? Entendi. Me parece que vai ficar em R$10, né? Porque o meu trabalho foi justamente fazer a gravação e a montagem do disco, né? E é uma produção do Wilber. Tá certo. A gente que vai ouvir, aproveitar que você está falando sobre isso, ouvir o 8º degrau, porque está aí dividido em 8, como você explicou, além da introdução. Então, a narração é do Heráclito Marcino e a redação é do Wilber José Martins. Vamos ouvir o 8º. O Sermão da Montanha, degrau 8. Com certeza, ao pé da montanha, naquela ocasião, estavam também alguns escribas, fariseus, doutores da lei, zelotas, gente do sinédrio, guardas de Herodes e romanos e aristocratas judeus, no meio do povo, para vigiarem Jesus. Se assim não fosse,
o mestre, após ter consolado e prometido a felicidade para a multidão, não teria se comovido ao olhar para baixo e acusado os que ficaram parados em seus lugares. Jesus fez as acusações de uma maneira bem clara e forte, como condenação e não como advertência. Pronunciou a série de ais que mexem conosco até hoje. Lamentem comigo. Ai de vocês, pesquisadores das leis, que sobrecarregam o povo com pesados fardos e impostos, e vocês mesmos não as cumprem. Ai de vocês, hipócritas e astutos, que vivem o tempo todo menosprezando o povo, e quando querem alcançar o poder, o trata com tapinhas nas costas e pão amanhecido. Ai de vocês, ricos e opulentos, que se engordam com o suor do trabalho penoso do povo, pagando pelo trabalho um salário indigno. Ai de vocês, engravatados, que usam o laço da forca contra o povo, cobrando altos juros no que ele emprestou desesperado. Ai de vocês, gulosos, que se empanturram e jogam as sobras para alimento dos porcos, e nem com isto se preocupam com o faminto lá fora. Ai de vocês, fornicadores, que extirpam o dom espiritual do corpo. Ai de vocês, vaidosos, que usam a aparência para desunir famílias. São lobos em pele de cordeiros, fazendo-se de santos, e mascaram suas obras. Ao povo enganam, mas não a mim. Ai de vocês, invejosos, que cobiçam o alheio conseguido com o trabalho e querem para si sem esforços. Ai de vocês, filhos do demônio, que usam a astúcia do seu pai para, com mentiras, prometerem paz e contentamento ao povo, viciando-o em drogas e matando seu amanhã. Ai de vocês, mesquinhos e avarentos, que compram a safra do povo do campo por uma miséria que não cobre nem o custo, enquanto vocês se enriquecem na revenda com altos preços. Ai de vocês, comunicadores, que têm em mãos a força do bem e, no entanto, dão mais atenção ao mal, porque é pago. Ai de vocês, insensatos e falsos pastores, que cobram do povo a pregação da palavra e o derrame de graças, passando por milagreiros. Ai de vocês, inveterados, que usam de sua covardia como desculpas para a discórdia que provocam. Ai de vocês, escravagistas de ideais, que obrigam o povo a viver sem horizonte. Ai de vocês, frequentadores de templos, que estão transbordando de pecados, mas que abaixam a cabeça e batem no peito como sinal de conversão, tendo o pensamento no maligno, porque seus pensamentos não prestam e somente querem se mostrar piedosos. Ai de vocês que abortam a vida indefesa, julgando-se senhores dela. Todos vocês já têm a sua recompensa, e todos vocês se autocondenaram. Vocês são o joio que será separado do trigo e queimado para sempre. Assim, foi a minha maneira de ter entendido e tirado lições do Sermão das Bem-aventuranças. Tem 2000 anos de existência, mas será atual eternamente. Espero ter cumprido a minha missão e esclarecido quem de esclarecimento precisava. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos então Heráclito Marcino nesse CD que fala sobre todos os pontos do Sermão da Montanha, que é de autoria do Wilber José Martins. O Tadeu, do bairro Santo Antônio, está mandando um abraço para você, Heráclito, dizendo que era preciso lançar mesmo um CD como esse aqui em Itajubá, e está pedindo a bênção do senhor, padre. Deus abençoe, Deus ilumine, Tadeu. Muito obrigado aí, Tadeu.
Pessoal da comunidade Perpétuo Socorro mandando abraços ao Padre Cortez. Agradeço também, agradeço todos aqueles que estão participando. Também a Elisa, né, que está nos acompanhando aí, já mandou um e-mail, né? Sim. E, inclusive, quero fazer uma pequena correção, né? O nome do diácono é Alberto, né? Isso. E não Adalberto, como eu falei antes, né? Tá certo. Está perto ali, né? É. Mas É parecido, né, padre? Parecido. Tem uma ouvinte na linha, vamos conversar. Bom dia. Quando eu falei pra você, né? Bom dia, Celinha. Quando toca, no fundo, a gente tem que pegar e falar, né? Bom dia, Deuseli. Padre Cortez, a Deuseli é uma dessas ouvintes cujo rádio é o companheiro diário dela. Ela está ligada ali constantemente e ela participa todos os dias do programa. Como eu disse, hoje temos aqui o Padre Cortez e o Heráclito, Deuseli. Então, que eu estava acabando de falar com a minha filha aqui agora, né? Bom dia, padre. Bom dia, Deuseli. Prazer, Deus abençoe. Bom dia. Heráclito, acho que lembra de mim, né, Heráclito? Olha, vou te ser sincero, o nome não é estranho, Eu não. não deixava de ligar pra você, viu? É? Quando você fez sua programação. Ela já Roberto devia te Miranda acompanhar Cantina. no rádio, o Heráclito. É isso que eu estou dizendo, não me é estranho. Então, só falar Roberto Miranda, acho que ele deve lembrar um pouco. Roberta Miranda. Roberto Miranda Cantina. Roberta Miranda da Cantina. Então, eu estava falando, padre, tem uma pessoa da minha família que é muito dedicada mesmo à Igreja Católica, é meu tio Jaci dos Santos. O senhor deve conhecer ele. Uhum. Ele é uma pessoa muito, dedicada mesmo. Sei. E é uma influência de uma pessoa de uma imagem muito boa. Uhum. Que transmite muita tranquilidade pra gente. Ele, quer dizer, meu tio saindo todo dia, 11 horas da noite, andando pra rua, com os santinhos dele, entregando para as pessoas. E as pessoas até chamam ele de anjo. E eu acho muito bonito como ele mostra como que é a dedicação da Igreja Católica. Sim. Com o próximo, né? Uhum. Então, quero dar parabéns para ele e vejo através que o senhor fala aí, realmente é aquilo que mostra da pessoa que o meu tio Jaci é. Uhum. E agora, Heráclito, eu vou falar uma coisa para você. Essa voz sua aí, arrebenta, arrepia qualquer um, viu? Se tiver, voltar mesmo, fazer alguma coisa de homenagem a Deus, fazer alguma coisa de mensagem de Deus. Nossa, maior, fala a verdade, rapaz, você tá perdendo. Tem que dar um jeitinho aí, porque arrepiou, tô tremendo aqui, só na conversa mensagem sua aqui. Entendeu? E você tá de parabéns, viu? Porque quando se diz, a gente faz a programação, a gente faz alegria, tudo, mas umas mensagens dessa aí, falado um dia, às vezes a gente tá com aquele estresse, com aquela depressão, e você chegar a escutar uma mensagem de Deus, olha, não importa como ela seja, o importante é que ela venha de pureza, certo? Que ela venha de santidade, de valor a Deus. Que eu acho que mexer com a gente. É Deuseli, né? Deuseli. Deuseli, eu acho que o padre está aqui, acredito que ele vá também concordar com isso, mais do que nunca, né, padre? As pessoas estão precisando com essa vida corrida, né? Dá uma paradinha para ouvir alguma coisa, né, que traga assim um pouco de alento, né? Nós precisamos destas pausas restauradoras, eu costumo dizer, né? O Sermão da Montanha e o Sermão da Planície, eu percebi aí pelo 8º degrau que foram juntados, né? A versão de Lucas e de Mateus, que maravilha! E tanto o conteúdo quanto a narração. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Maravilhoso, fiquei encantado, viu? Nós recebemos um recadinho aqui agora, o Calado está ouvindo a gente. Calado é ex-funcionário aqui da rádio, amigo da gente, um grande radialista também. Aliás, tem muito radialista bom parado por aí, viu, Célia? Aí, ó. E um abraço, viu, Calado? Muito obrigado a você por estar com a gente. E a gente precisa realmente nessa sociedade que é marcada pela correria, por este frenesi danado, né? Essa agitação, essa sociedade líquida, né? Onde tudo passa tão rapidamente e a gente não cria raízes, né? Nós falávamos disso no primeiro momento. Como é bom! E lembrar que Jesus tinha esta capacidade de comunicação fantástica, né? O exemplo maior de um comunicador... Foi o primeiro comunicador, né? Lá no Sermão da Montanha, né? Como Mateus diz, Jesus conseguiu falar a tantas pessoas uma mensagem de vida, de esperança. E é isso mesmo, nós precisamos de pessoas que utilizem dons que Deus deu, como da comunicação, da oratória, conteúdo, né? Para que a gente possa, no meio deste mundo cheio de tantas coisas, tantas novidades, mas que às vezes falta realmente esta seiva da vida, né? Esta palavra que possa restaurar a vida das pessoas. Deus abençoe Deuseli, que Deus abençoe todas as pessoas que entraram conosco aí no ar e que nós possamos, né?
o nosso modo, o nosso jeito, com a nossa simplicidade, transmitir e continuar ecoando aquilo que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, porque este eco, 2000 anos depois, continua, né, ainda atingindo os corações e revitalizando as pessoas. Hoje nós devemos ser, né, instrumentos para que possa ecoar essa mensagem de vida. Certo. O Heráclito comentou na fala dele de que Jesus é muito atual. Jesus as pesquisas científicas na área de neurologia e em outras áreas comprovam que tudo que ele disse é verdade, que tudo que ele disse hoje pode ser comprovado cientificamente, né? É uma coisa incrível. Tem ouvinte na linha? Antes de você falar, Heráclito, vamos atender ao telefonema. Bom dia, quem está na linha? Bom dia, é Joselina. Oi, dona Joselina, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de pedir uma bênção aí para o Padre Cortez. Deus abençoe, dona Joselina. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém. Eu sou a avó do Diego, que é acólito aqui da Perpétuo Socorro. Ah, que bênção. Ô, dona Joselina. Prazer. Um abraço para o Diego também, né? Esses jovens de hoje, nós falávamos dos jovens agora há pouco. Isso, eu estava ouvindo. E estão de parabéns, né? Jovens como o Diego e tantos outros que continuam acreditando na palavra viva do Senhor e continuam servindo e ajudando o povo de Deus. Isso, graças a Deus, né? E quero aproveitar também para mandar um abraço aí para o Heráclito e para o seu Wilbert, por esse CD, né? Que vem encher os nossos corações com a palavra de Deus, com o Sermão da Montanha, né? Que a todo tempo, como a Deus Eli disse, a gente está ouvindo rádio, então é muito bom. Que bom. Que bom, muito obrigado. O Heráclito que também está agradecendo. Um abraço. Então vou aproveitar essa deixa aqui, sério. As pessoas que quiserem adquirir esse CD, inicialmente a gente está fazendo... por encomenda. Por encomenda. Os telefones são 88-210465 da operadora Oi ou o 9212-9212-8109. Então os telefones da operadora TIM. Da Oi, 8821-0465 e 9212-8109. Daqui a pouquinho você repete esse número. E, padre, antes de falar da festa da comunidade Sagrado Coração, senão a gente vai falar de tudo menos da festa. O pessoal está ansioso, esperando. O que vai ter na festa? Sagrado Coração. Sagrados Corações lá na medicina. Nossa Senhora do Sagrado Coração, aqui no Instituto Padre Nicolau. Padre Nicolau. É a capela do Instituto Padre Nicolau. Antes de falar sobre a festa, eu queria que o senhor só falasse, para quem não sabe, como é que foi a situação real do Sermão da Montanha. Foi um discurso bem longo de Jesus Cristo, né? Exato. Ele falava para quem? Então, ali tinha os discípulos, tinha o povo de Deus, tinha certamente representante das autoridades. É um sermão, um discurso belíssimo de Jesus. Eu até diria assim, uma síntese, um resumo, um evangelho em miniatura. Se você Dizem que é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Sem sombra de dúvida, né? É tão difícil a gente eleger um texto do Novo Testamento pela beleza, né, que tem, mas realmente é um quadro fantástico, um ícone do Evangelho. E, como eu falava, para mim, representa uma síntese do Evangelho. Eu gosto de chamar assim, é o Evangelho em miniatura. Você tem dificuldade de ler o Evangelho inteiro, de repente tem passagem que você acha difícil, né? Leia, medite o Sermão da Montanha, ou na versão de Lucas, porque Lucas dirige a sua catequese, o seu Evangelho aos pagãos. Para Mateus, a montanha tem um significado muito importante, porque Mateus está escrevendo para o povo judeu. Para o judeu, a montanha é o lugar da teofania, né? Onde que Moisés recebe as tábuas da lei, os mandamentos, né, de Deus, o decálogo, na montanha. A montanha é o lugar da teofania, da manifestação de Deus. Então, como Mateus dirige o seu evangelho e as palavras de Jesus, né, ele que está ali relatando essas palavras de Jesus, ele então utiliza a montanha. Lucas já está dirigindo aos pagãos que não tinham esta preocupação histórica, né? Ele fala do sermão da planície. E Lucas, ele é radical. Eu vi aí no 8º degrau, né? Vocês falando dos ais, né? Ai de vós, atualizando para o mundo de hoje, e belíssima atualização, Lucas acrescenta estes ais, né? Mas ali nós temos um evangelho em miniatura. É preciso a pessoa ter um coração pobre,
um coração capaz de acolher Deus como a única riqueza, como o único absoluto, pobre de espírito, não apenas pobre material, mas sobretudo esta pobreza que acolhe Deus como o Senhor da vida, como a única riqueza, um coração misericordioso, um coração puro, um coração voltado para a justiça, um coração que tem fome e sede de Deus, né? Um coração capaz de se compadecer com as pessoas, principalmente com os sofredores, como foi feita esta atualização para a realidade de hoje. Saber também que quando vamos viver as bem-aventuranças, que quando vamos viver a proposta do Evangelho, haverá perseguição, calúnia, difamação, injustiça de toda maneira, né? Então saber que o compromisso com o Evangelho e o compromisso com o projeto de Deus traz consequências para a vida da gente, né? Hoje, muitas vezes, nós corremos a tentação de querer um evangelho barato, fácil, né? Uma graça barata, né? Onde as pessoas, de repente, ganham tudo, conseguem tudo, né? Usam e manipulam aí o nome de Deus, o nome de Jesus. Mercado da graça. Praticamente quase que tira Jesus, né? Não existe a cruz no caminho de Jesus, facilita tanto, né? Vende atacado e varejo praticamente aí uma mensagem. Isso é muito perigoso. Vocês falaram disso no 8º degrau, né, de pessoas que talvez na função nossa que deveriam levar gratuitamente esta palavra, muitas vezes nós podemos correr o risco de querer inviabilizar, né, esta palavra para chegar ao coração das pessoas. Então, para nós que somos mensageiros aí da palavra de Deus, fica ainda mais forte a responsabilidade de uma maneira bonita, livre, gratuita, fazer com que essa palavra chegue ao coração das pessoas, fecunde o coração das pessoas e transforme a vida das pessoas. Tá certo. A gente vai fazer mais um intervalo. Eu registro aqui a participação da dona Nem, do Pessegueiro, que diz que é irmã de criação de Elza Galvão Marotti. Manda um abraço para você, Heráclito. Ela diz que ficou muito emocionada com o trecho do sermão que ela ouviu e que nenhuma palavra foi jogada fora. E ela pede a bênção do Padre Cortês. Como é que é o nome dela? Dona Nem. Dona Nem, um abraço. Aí o abraço do Heráclito e a nossa bênção. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua vida. A senhora diz que nenhuma palavra foi jogada fora. Não pode mesmo. A palavra de Deus, a palavra que é transmitida por amor, nenhum i, diz Jesus, será perdido. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo e eu volto daqui a pouquinho para continuar a entrevista com Heráclito Marcino e o Padre Cortês. Lembrando que hoje estamos sorteando 2 ingressos para o cinema de Itajubá. Na programação de hoje, o filme Os Crudes, outro filme nacional Vai Que Dá Certo, e um filme de terror para o fim da noite que se chama Mama. Eu volto já já. Rádio Itajubá. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. Acompanhe de terça a sexta, às 11 da manhã, o Jornal das 11, aqui pela Rádio Itajubá, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renó. O programa também é reprisado às 11h30 da noite. Jornal das 11, de terça a sexta, aqui na Rádio Itajubá. Indo mais longe para ficar mais perto de você. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068. 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com.
Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Estamos de volta com o Jornal das 11, sorteando hoje ingressos para o Cine Clube Itajubá. É só ligar para 3623-1333, deixar seu nome, o telefone e o bairro onde você mora. Quem sabe você vai essa noite ao cinema em Itajubá, se você ainda não conhece, tenho certeza que você vai gostar. Nós estamos em contato telefônico com o Wilber José Martins, que foi quem fez a atualização, o texto, né, que o Heráclito narrou. No bloco anterior a gente colocou um dos trechos do Sermão da Montanha narrado pelo Heráclito, e o Wilber está na linha. Bom dia, Wilber. Bom dia, Océlia. Tudo bem? Tudo Gostaria bem. que você estivesse aqui para a gente poder prosear melhor. Mas é o tal negócio. Tem época na vida da gente que você entra pelo cano sem querer. Entra pelo cano. Hoje você entrou pelo cano. Hoje eu entrei pelo cano. E a dificuldade para achar um pedreiro, nossa senhora. Bom, é o seguinte, o Padre Cortez, muito bom dia. Bom dia, Wilber. Eu conheço, o senhor também me conhece, que eu pertenço à comunidade da Perpétuo Socorro. Sim, conheço o senhor. Parabéns pelo trabalho, viu? A gente tentou transmitir de uma maneira realista, sem ser parabólica, sim, o que realmente Jesus quis que nós entendêssemos, certo? Sim. Então, Heráclito, na primeira vez, me disse, você é o autor. Eu falei, eu não sou autor de nada, eu estou fazendo a adaptação das palavras do autor. As palavras, quem tem que sobressair em tudo que nós fizermos será Jesus. Nós seremos secundários. Mas como todo batizado é missionário, então nós temos a missão de levar a palavra de Deus. Olha, eu se eu não conhecesse o Wilber, o que eu conheço, sabe, padre? Eu ia achar que esse cano aí, sabe? Mas depois eu vou passar aí pra gente aproveitar essa piscina aí, tá bom? Já comprei a canoa, pode vir. Então tá bom. Parabéns, viu, Wilber? Então, eu inclusive, eu fiz muito... É uma peça que eu escrevi e foi apresentado em capítulos aí na rádio, durante os 8 dias, uma vez por dia, claro, um capítulo por dia, há 10, 12 anos atrás. E eu, então, dando uma olhada na estante empoeirada do meu passado, eu me deparei com esse trabalho. Aí eu reli e falei, meu Deus do céu, ficou muito bonito, quer dizer, fora até da minha capacidade de escrever, ficou muito bonito, poder estar escondido. Falei, vou chamar o Heráclito, vamos pôr esse negócio para o povo tomar conhecimento. Então está aí uma peça que nós fizemos com muito amor, com muita dedicação, para que o povo tenha sobre a sua mente, sobre a sua inteligência, o que realmente Jesus falou. Lembra que ele disse, eu falo por parábola atualmente, mas virá um dia em que o Espírito da Verdade esclarecerá vocês de toda a verdade. Então a gente está tentando expandir essa verdade que Jesus pregou, como era necessário pregar naquela época, do jeito que ele pregou. Certo? Um minutinho só, Kennedy. Viu, o Padre Cortez? Então, foi feito esse trabalho. Gostaria, não sei se o Heráclito levou o CD a mais aí, mas gostaria que o senhor ficasse para poder ouvi-lo na íntegra. Já tem um na mão aqui. Muito obrigado, eu agradeço. Se tiver um a mais, põe para a série sortear. Tá bom, eu já vou voltar para casa com esse presente aí. E o Wilber ainda tem um detalhe, viu, Célia? Ainda é na máquina, na datilografia que ele faz. Que legal. Eu não me modernizei. Eu sou o homem do sacrifício. Bom, então era isso que eu queria dizer, que era a sua bênção. Deus e te que abençoe. esse trabalho seja coroado com as graças de Deus para que atinja o objetivo para o qual ele foi feito. Muito obrigado. E viu, Célia? Se por um acaso eu tiver tempo, põe o degrau 3, que já teve gente que ouviu e já me disse, eu me identifiquei com o degrau 3. É o degrau da misericórdia. Tá certo, nós vamos colocar assim, já está programado aqui. Wilber, muito obrigada. Eu que agradeço vocês aí. Heráclito, um bom dia para você, bom dia, Célia. Padre Cortez, a sua bênção. Deus o abençoe. Amém. Bem,
Como eu disse logo no início do programa, que um dos temas seria a festa da comunidade Sagrado Coração, Nossa Senhora do Sagrado Coração. E olha que nós já estamos aí nos finalmente. Não, ainda tem meia hora, ó. Tem meia hora dá para falar à vontade sobre. Mas antes não. Também queria falar sobre a organização da comunidade, porque eu acho bacana quando há um envolvimento grande em torno de um evento, né, como esse. Muitas amizades são feitas, muita coisa se aprende nessa atividade coletiva. Como é que vai ser a festa esse ano, padre? Só antes do padre começar a falar, Célia, eu já passei por ali, já vi, está tudo o esquema armado. As bandeirinhas já estão lá. E é uma das festas muito bem organizadas. Ali no Padre Nicolau, né, com cobertura, tudo certinho, né, padre? Certinho. Tem a parte social e a parte religiosa, né? Como é que vai ser, padre? Então, em primeiro lugar, né, nós temos a alegria de pertencer a uma comunidade que nós temos o título de Comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração, capela que foi por muitos e muitos anos conhecida como a Capela do Instituto Padre Nicolau, né, porque é ligada ao seminário ali. E o mês de maio nós celebramos a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Sagrado Coração. Nossa Senhora do Sagrado Coração é um título que um padre francês, fundador da nossa congregação, ele fundou a nossa congregação em 1854, deu para Nossa Senhora. Padre Chevalier? Padre Júlio Chevalier, mas você está por dentro, hein, estou informada, tá atualizada. Né? O Padre Chevalier, ele queria homenagear Maria, que tanto faz, né, que tanto intercede por nós, e ele encontrou este título tão bonito, porque ela remete imediatamente ao coração de Jesus, ela aponta para o coração de Jesus, né? Então, a nossa comunidade, que há 15 anos vem fazendo esta experiência, que eu diria mais do que apenas uma festa, é uma grande celebração e uma grande confraternização. Como que é realizado? Primeiro, um envolvimento que congrega tantas pessoas. Para vocês terem uma ideia, mais de 300 pessoas estão envolvidas, né, no trabalho desta festa. Tem uma equipe de festa, formada por mais ou menos 6, 7 pessoas, juntamente com os dois padres, o padre Gilberto, que é o responsável principal da comunidade, não pôde estar aqui hoje, e eu. Nós ajudamos e participamos juntamente com demais membros da comunidade nesta equipe. Depois, tem as barracas, tem as diversas atividades, são mais de 300 pessoas. Aí já é uma comunidade que, de uma maneira ou de outra, vai se formando ao redor de um grande objetivo. Depois ela foi crescendo, a cada ano foi crescendo, foi ficando mais organizada e mais organizada. Hoje nós podemos dizer que a festa de Nossa Senhora do Sagrado Coração é um dos maiores eventos que nós temos na cidade. Com um detalhe, é uma festa para a família. Ali vai criança, ali vai jovem, ali vai senhor, senhora. Pessoas de todas as idades se sentem bem. Às vezes nós temos uma programação que é específica para criança, outra programação que é mais para jovens, né? Esta festa eu acho que é uma das poucas aqui da nossa cidade que nós podemos acolher todas as pessoas num clima de harmonia, de fraternidade, de alegria. Essa é a nossa alegria, nossa luta para fazer esta festa. Ela começa agora na sexta-feira, que é a parte religiosa, evidentemente... Amanhã já. Amanhã. É a parte mais importante, porque realmente é onde nós vamos ler a palavra de Deus, participar da Eucaristia. É a novena de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Inclusive, eu aproveito para convidar, né, a ouvinte que está interessado em participar, quer conhecer a comunidade. Amanhã, às 19h30, nós damos início à novena. No dia 9 de maio, portanto, uma quinta-feira, nós, além da novena, temos também a parte social. Quinta, dia 9, sexta, dia 10, sábado, dia 11 e dia 12, dia das mães, vamos concluir, né, a festa com a parte da celebração festiva, procissão que sairá da comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Vila Vicentina, e às 18 horas, né, nesse dia, vai sair de lá da Vila Vicentina a procissão, e o encerramento da novena e da festa, às 19 horas ali no Instituto, e em seguida o encerramento também da parte social. Então nós teremos 9, 10, 11 e 12, a parte social da festa de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Mas amanhã começa com a novena. Vem gente de outras comunidades para participar dessa novena, Padre Cortez? Vem pessoas que, primeiro, têm uma simpatia muito grande pela devoção a Nossa Senhora do Sagrado Coração, um carinho muito grande por Nossa Senhora, pelo coração de Jesus.
pessoas que participam de todas as comunidades da paróquia Nossa Senhora da Soledade e outras comunidades. Nós temos gente trabalhando na festa de outras paróquias. E nos dias da festa, principalmente na parte social, nós temos gente de Piranguçu, temos gente aqui da região Piranguinho, Santa Rita, Delfim Moreira. Né? O ano passado tinha gente trabalhando na festa de Maria da Fé. Eu tinha uma pessoa trabalhando o ano passado, ajudando. Eu fui perguntar para ela, falou, sou de Pouso Alegre, mas eu faço questão, a minha família mora aqui, de vir e participar e trabalhar, porque essa festa ela é diferente. Ah, que legal. A novena começando amanhã, depois todos os dias no mesmo horário? No mesmo horário. 19h30 que o senhor falou. Explica para mim, sempre tive curiosidade, por que novena? 9 dias, qual é o significado disso? Isso é uma questão mais tradicional, né? Poderia ser uma trezena, como Santo Antônio, o pessoal às vezes tem o costume de rezar 13 dias, né? Poderiam ser 7 dias, 5 dias, mas é uma tradição muito antiga, né? De rezar durante 9 dias, né? E por isso essa novena. Não tem assim eu pelo menos não conheço assim uma explicação teológica ou bíblica porque tem que ser 9 dias exatamente. Mas é uma maneira tradicional da gente expressar, né, a nossa fé. Na parte social, que começa dia 9, tem ingresso? É cobrado ingresso para entrar na festa, padre? Até por uma questão de controle, vocês sabem, o ano passado mais ou menos 15 mil pessoas passaram pela festa durante... 4 dias? Vamos contar com a novena toda, né? Com a novena toda, né? Sim. E se você não tiver um controle, você vai tumultuar. Muitas pessoas vão acabar entrando na festa e entra e sai, vai para outro evento e volta. Né? Pessoas que não querem, às vezes, confraternizar mesmo, mas querem um pouco mais de ficar passando para lá e para cá. Então, a partir de 12 anos de idade, nós colocamos uma taxa mínima de ingresso para entrar, né? Justamente para ter um pouco mais de segurança, de controle, para as pessoas que participam realmente possam ir, permanecer ali. E as pessoas que forem realmente vão estar indo àquela festa. Aquela festa, não somente passando... Não é uma balada, né? Isso, uma balada que fica... Não é para isso, na finalidade não é. No começo não se cobrava, mas aí tínhamos essa dificuldade, onde muitas pessoas passavam por ali e às vezes atrapalhavam o povo que quer realmente participar e confraternizar, que é lá, sentar com a família, fazer um lanche gostoso, comer, participar, se confraternizar, né? Então esse é o objetivo. Tá certo. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância de viver em comunidade. Além de praticar a sua religião, a importância de viver em comunidade, que em momentos como esse fica mais evidente, né, a vida comunitária, mas no dia a dia, qual é a importância disso, padre? Olha, Célia, eu acho que é fundamental, né? Não é fácil o relacionamento entre as pessoas, né? Até dentro da nossa própria casa, às vezes a gente tem certas dificuldades, cada um tem uma maneira de ver o mundo, um ponto de vista. Mas eu não sei se você conseguiria imaginar o viver sozinho, sem ninguém, né? Nós precisamos do relacionamento, né? No campo da fé, assim como também no campo da família, no campo afetivo, nós precisamos nos relacionar, nos entrosar com as pessoas, né? No campo da fé também é fundamental. Jesus, logo no início do seu ministério, né, quando ele começou o seu ministério público, ele começou a chamar discípulos e também congregar discípulas, né? Mas principalmente os discípulos. Vamos pensar no número agora dos 12, né, dos que ficaram apóstolos, né? Uma das primeiras experiências de Jesus foi formar comunidade. Assim Jesus quis. E eu acho fantástico aquela passagem da ressurreição, quando Jesus aparece aos 11 reunidos, que estavam com medo dos judeus, com portas e janelas fechadas. Ele apareceu num domingo e disse: a paz esteja convosco. E mostrou os sinais da morte, né, da cruz, o lado, a mão, os pés, as mãos e os pés. Um não estava presente, Tomé. Quando os demais contaram, olha, no domingo Jesus apareceu aqui, foi um fato extraordinário, ele falou: eu não acredito. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não ver o lado aberto, se eu não ver seus pés feridos, eu não vou acreditar. Olha que coisa interessante. Tomé, fora da comunidade, não acreditava na presença do ressuscitado. Para mim, essa é uma lição. Sozinho, isolado, fora da comunidade, nós temos muita dificuldade de crer no Cristo ressuscitado. Eu creio e tenho convicção que, apesar das diferenças, dos pontos de vista que temos, às vezes convergentes, às vezes divergentes, mas eu acredito no diálogo, na comunhão humana, no carinho, no afeto, onde cada um sabe colocar alguma coisa em comum
e aí a gente vai tecendo algo maravilhoso, né? Vai formando realmente algo extraordinário. Isso é sinal da presença de Jesus. Mais de 2000 anos depois do que ele nos deixou, este calor humano mantém estas células vivas, a igreja, as comunidades, né? Latente no meio do mundo, como sinal de partilha, de comunhão, de confraternização. Comunidade é fundamental. Nós precisamos viver em comunidade, sem dúvida. Tem um ouvinte, padre, que diz o seguinte: eu frequentava todos os grupos de oração. Tive um problema de saúde com meu filho e entreguei a Deus. Deus me mostrou todos os problemas e hoje ele está curado. Ela pediu na igreja São José para vir a Deus e recebeu alguns sinais. Isso é abusar de Deus? Pedir para vir ele, para que ele venha? Ela está perguntando. A Maria das Dores Souza Pereira. Maria das Dores pediu sinais, né? Pediu sinais da parte de Deus. Eu não vejo que seja pecado. Às vezes, nosso diálogo com Deus, nós temos tantas necessidades e colocamos de tantas maneiras, às vezes até Maria das Dores, né? Às vezes até na Bíblia nós temos relato de pessoas que brigam com Deus, né? Que falam assim: meu Deus, onde estava o Senhor neste momento de dor e de aflição? O próprio Filho de Deus, naquele momento dolorosíssimo do Getsemane, ele vai dizer assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Ou na cruz ele vai dizer, repetindo o Salmo, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Então, Dona Maria das Dores, Deus compreende o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então, se a senhora encontrou estas palavras para se expressar, não se preocupe. Deus entende, mesmo quando nossas palavras não são tão certas. Deus entende o modo e a maneira e o que realmente estava no nosso coração. Deus vê o coração. Ele vê as intenções. As intenções. Ela está dizendo, completa aqui, que ela está com dúvida com relação a isso, porque disseram para ela que ela estava abusando de Deus. Não, Deus é tão bom, tão misericordioso. Nossas palavras são tão pequenas e frágeis. Às vezes a gente não sabe se expressar. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, Ele sabe da sua intenção, Ele sabe do carinho que a senhora tem por Ele. E neste momento, pode ter certeza, Dona Maria das Dores, Ele está abençoando a senhora. O Luiz Donato Coura, do bairro Nossa Senhora de Fátima, está dizendo que é seu fã, viu, Heráclito? E que está todo dia acompanhando o Jornal das 11. Muito obrigada, seu Luiz Donato, pela audiência. Muito obrigado, Luísa. Um abraço. Voltando a falar da comunidade, da festa que começa amanhã com a novena já às 19h30, todo mundo convidado, né, padre? Em seguida da novena tem a celebração da missa? Não, é a missa, é a própria missa, é a própria celebração eucarística. Entendi. E durante a celebração eucarística nós teremos então as orações próprias, né, voltadas a Nossa Senhora do Sagrado Coração. Tem dia que teremos coroação, dependendo da comunidade que vai participar, ela faz uma homenagem própria. Normalmente essas celebrações são belíssimas, né? São momentos de crescimento na fé e ao acompanhar durante 9 dias, através da celebração, da escuta da palavra de Deus, da celebração eucarística, nós vamos tendo uma catequese. Este ano nós escolhemos, até porque o Papa Emérito Bento XVI, né, proclamou este ano como o ano da fé, nós escolhemos o tema relacionado à fé. Né, Maria, modelo, né, de servidora, modelo de fé. Então nós queremos aprender com Maria, né, discípula fiel, que pela fé acolheu a vontade de Deus, aprender com ela a servir a Deus. Aprender com Maria a também abrir o nosso coração para acolher o que Deus pede para cada um de nós. Então, a nossa intenção é celebrar, louvar a Deus, bendizer a Deus e na escola de Maria aprender as lições de amor, porque com certeza a vida desta mulher que Deus escolheu, a simplicidade dela, a humildade, a discrição, a pureza, nos ajuda a entender o mistério de Deus, porque ela foi humana como nós, né? Então, olhando para uma pessoa humana como Maria, eu diria assim, tão humana que ela é santa, tão serva do Senhor, por isso nós chamamos de Senhora. Eu acredito que só pode ser Senhor e Senhora quem souber ser servo, quem não sabe servir, porque o senhorio para nós cristãos não é mandar nos outros. O senhorio para nós cristãos não é dominar os outros, mas o senhorio para nós cristãos é servir. Jesus, que é o Rei, Ele nos ensina a servir, inclusive lavando os pés. E eu ouvi nas bem-aventuranças aí que vocês trabalharam esse tema, né? Muitas pessoas que
colocam fardos pesadíssimos sobre os outros, querem dominar os outros. Isso não é serviço. Maria nos ensina a servir. Outra coisa que ela nos ensina é deixar Deus falar pela nossa vida. Uma mulher do silêncio, uma mulher que não fala muito, mas uma mulher que ecoa através da sua vida a palavra de Deus, né? Ela acolheu de tal maneira a palavra de Deus que a palavra se fez carne na vida dela. Acho que a grande lição de Maria é essa. Que eu possa acolher a palavra de Deus, que você, que todos que nos ouvem possam acolher a palavra de Deus, mas não para ser uma teoria para ficar na nossa cabeça. Não para ser uma ideia a mais, um conhecimento a mais, mas que a palavra de Deus possa penetrar o útero do nosso coração, se eu posso dizer assim neste momento, né? Usando aqui uma metáfora, mas que o nosso coração possa gerar Cristo para o mundo, né? Nós possamos transmitir para as pessoas Jesus hoje, né? Gerar Cristo em nós, né? Ser hoje sinais do Cristo que se faz presente no meio do mundo também. Acho que nós temos que aprender muito com Maria. Padre, eu assisti a uma palestra da Cláudia Chiaradia no Cursilho, 20º Cursilho Feminino, do qual eu participei agora recentemente. A palestra dela era sobre Maria. E ela falou de um jeito muito interessante, e a gente ficou pensando, às vezes a gente não para pensar nisso, mas imagina uma moça de 15 anos, né, uma menina de 15 anos, que recebeu um anúncio de que seria a mãe do Filho de Deus. E ela aceitou. Que é uma coisa extraordinária mesmo, né? Uma coisa... Maria tinha 15 anos. Era jovenzinha naquele tempo, se ficava noivo, às vezes até com 13 anos já, as meninas naquele tempo já eram dadas em casamento, né, pelos pais, né? Era assim. E ela já tinha sido dada a José. Joaquim já tinha, o pai dela e Ana já tinham acertado, né, este casamento, por isso era chamada de noiva, né? Ainda não tinha efetivado o matrimônio, mas ela já estava noiva comprometida com José, e de repente essa surpresa da parte de Deus. Eu fico imaginando, Deus pede pra gente pequenas coisas no dia a dia, e às vezes a gente tem medo de responder. Sim, é verdade. Maria, de repente, para ela foi pedido, não uma pequena coisa, mas a salvação do mundo dependia de um sim. Deus é tão maravilhoso, ele podia ter enviado o filho dele de outra maneira. De repente, um raio de luz poderia ter descido do céu e o Filho de Deus ter se feito presente de uma maneira extraordinária. Mas ele quis que seu filho viesse através de uma família, e ele quis escutar o sim do ser humano. E eu fico pensando, no sim de Maria está o sim de todo aquele que crê. Porque Maria representa todos nós quando ela diz, sim, nós aceitamos, eu aceito, eu acolho. Que responsabilidade tremenda, que confiança em Deus. Que abertura de coração para acolher em nome de toda a humanidade. Deus que veio bater a porta do coração humano e pedir licença para chegar no meio de nós. Coisa extraordinária. Como eu disse, Deus podia ter vindo de outra maneira, mas ele quis assim. Mistério insondável de Deus. Por que Deus quis assim? Eu não sei explicar. E ele vai lá em Nazaré escolher uma menina, uma mocinha, né, de 15 anos, talvez menos, ou um pouquinho mais, aí não sei exatamente a idade. Uma virgenzinha prometida em casamento, simples, humilde, mas temente a Deus. Temente a Deus. Uma menina que cultivava no coração já a palavra de Deus. Ela fazia parte dos Anauim, segundo as Escrituras, do resto de Israel, daqueles que tinham a esperança que Deus enviaria o seu Filho Salvador. E ela ansiosamente esperava isso também, junto com outras pessoas, como Isabel, Zacarias, certamente seus pais, que iam às sinagogas, que rezavam a Torá, a palavra de Deus, né, que nós chamamos principalmente a parte do Antigo Testamento, os profetas, e acreditavam que Deus não iria decepcionar, que ele cumpriria a sua promessa. Então Maria, ela tem uma importância muito grande porque ela nos ensina a esperar, a acreditar, a responder a Deus. Talvez ele vai pedir para a gente um projeto muito menor de vida, mas que a gente não diga não, como Eva lá no início disse não a Deus, né? Maria disse sim. O Luiz Del Duca, o senhor Luiz está ouvindo o Jornal das 11, está dizendo que o programa está ótimo, parabeniza a gente por isso, diz que Deus abençoe a todos para continuarem no ar. Vamos continuar, né, Maria Paula? Ele está mandando um abraço para o senhor, Padre Cortês. Muito obrigado, seu Luiz Del Duca. E ao Heráclito também está mandando abraço.
Obrigado, Luiz. Um abraço, meu querido. Bem, nós já estamos no finalzinho do programa, a gente vai ouvir o degrau 3 do Sermão da Montanha. Queria que o padre fizesse o convite final para quem pegou o programa no finalzinho, para que participe da festa que começa amanhã na comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração. Padre. Muito obrigado pela oportunidade que a gente tem aqui. Foi um prazer participar aqui desta mesa, desse debate com o Heráclito. Eu quero deixar aqui para o senhor um CD. Muito obrigado, tá bom, Deus padre? abençoe vocês também. E então, recordando, amanhã começamos a nossa novena, né, às 19h30, com a celebração eucarística, Capela Nossa Senhora do Sagrado Coração. Para quem não se situar imediatamente, né, Avenida José Manuel Pereira, ou ali no Instituto Padre Nicolau, né? Um seminário dos missionários do Sagrado Coração. Amanhã começa a novena, todos os dias nós teremos a celebração eucarística e a partir do dia 9 nós teremos também a parte social, né? Salgadinhos, pastel de milho, pastel com tudo de milho, que a gente pastel tem de direito. trigo, pernil, caldinho de feijão, tanta coisa aqui, né? Tanta coisa delícia. Maravilhosa que já está dando água na boca. Doces, bolos. Né? Bolo, tudo mais, isso mesmo. Vale a pena. Você está convidado, né? Você ouvinte, você que participa deste momento, está convidado a participar. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, padre. A dona Edith está pedindo uma bênção para o senhor. Querida dona Edith, uma bênção para a senhora, que Deus ilumine, que Nossa Senhora a proteja. O senhor Nilo Dias, na escuta também, todos os dias acompanhando o programa, enviando abraços para nós todos aqui. Muito obrigado, senhor Nilo. Um abraço, que Deus o abençoe. Antes de encerrar e antes de ouvir o terceiro degrau, né, Heráclito? Agradeço a você pela sua participação aqui. Muito obrigada, Heráclito. É um prazer. Você vê que tem gente querendo que você volte para o rádio, né? Opa, eu que agradeço, viu, Célia? Foi um prazer trabalhar um pouquinho com você. Você sabe disso, que eu sou seu fã. Ah, muito obrigada. Não me escondo isso de ninguém. E muito obrigado aí por esse apoio, tá bom? Em meu nome, em nome do Wilber José Martins. E mais uma vez a gente deixa no ar aqui os telefones para quem quiser aí o CD 8821-0465 e 9212-8109. Certo. Padre, eu convido o senhor também a voltar sempre que quiser aqui para a gente se aprofundar em alguns temas tão importantes para a vida contemporânea, essa vida tão cheia de, como o senhor falou, que é uma vida que parece que está até passando mais rápido, né? Tanta novidade, correria, né? tanta coisa, a gente sem criar raízes e com muitas angústias, né? E eu acho que a palavra de Deus, ela vem mesmo como um remédio. Ela é milagrosa. Estamos à disposição, Célia. Deus abençoe o seu trabalho. Conheço também, sou seu fã. Que Deus ilumine a sua vida, o seu trabalho aqui. Estamos aí, vamos combinar, vamos sim. Vamos participar. Muito obrigada, padre. Por favor, antes de terminar o programa, um número de 1 a 19, para saber quem é que vai ao cinema hoje à noite. Vamos no número 8, porque nós falamos dos 8 degraus aí, né? Do CD, do Wilber e do Heráclito. Número 8. Dona Maria Inês Gomes dos Santos, do bairro da Medicina, que foi a sorteada de hoje. Se a senhora ainda não conhece o cinema, vai gostar. Fica ali na rua Doutor Pereira Cabral, que é a rua da antiga Caixa Econômica Federal. Tem sessão hoje às 6h30 da tarde, com o filme Os Crudes. Às 8h30 da noite, o filme Vai Que Dá Certo. E às 22 horas, o filme de terror Mama. Então, é só você levar o seu documento de identidade lá no cinema, falar com o Ricardo Neves, que é o dono do espaço, Dona Maria Inês Gomes dos Santos, do bairro da Medicina. Muito obrigada a todos pela audiência, obrigada mais uma vez aos meus convidados de estúdio hoje. O Jornal das 11 volta amanhã. Tenham todos uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. O Sermão da Montanha,